Tá, peraí, Rô, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Já tem uma pergunta ali. Vamos lá. A gente está falando muito produto, cliente, vamos direto ao ponto. Ó. Tem uma pergunta do Abílio. O Abílio fala assim, ó, quem está sem status, né? Que nós sabemos que hoje nos Estados Unidos são 13 milhões de pessoas que moram aqui, que trabalham, que vivem, que vai para a escola, que não tem documento legal para estar aqui, que eu falo aí, que eu não estou aí. Estou aqui. É isso aí. Nos Estados Unidos. Hoje, para uma pessoa que trabalha, mora, está aqui bastante tempo, mas não tem como comprovar status migratório legal. Pode comprar uma casa? Se sim, qual que é o processo? Então, nós temos financiamento, né, para a pessoa que está nos Estados Unidos já fora de status, mas por ele tem o ITIN Number, nós fazemos financiamento para ITIN Number, né, com as pessoas que têm o ITIN Number. Nosso escritório, a gente faz bastante desse tipo de financiamento, né? Nós atuamos muito no mercado do Northeast, né? Massachusetts, Nova York, né? New Hampshire, que tem uma comunidade, eu falo que de Nova York até Boston, deve ter 1 milhão de brasileiros que moram, que residem naquela área, então a gente faz bastante financiamento, né? E o financiamento para IT não, a pessoa tem que ter entre 15%, né, a 20% de entrada, né? Dependendo da documentação dela também, a gente tem várias maneiras de documentar a renda dela, através de extrato bancário, através de imposto, através de contra-cheque, através de um profit and loss, né, do contador dela, entendeu? Então, depende muito dessa questão, né, mas é um financiamento até simples de fazer, até mais tranquilo do que um financiamento tradicional, entendeu? Então, o ITIN Number é o Tax ID, né? Tipo como se fosse um CPF, um número para você declarar imposto de renda, né? Quem não tem condições de ter um social security. Muita gente aqui, entre nós, o pessoal fala muito Tax ID, né? Em vez de ITIN Number, o pessoal fala Tax ID. É o Tax ID, exatamente. O Tax ID e o IN Number são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. O IN é diferente, mas o o IN é para empresa, é um número para empresas, né? E o Tax ID pessoal, ele chama ITIN, né? ITIN, né? Que é Individual Taxpayer Identification Number, né? Então, é um número para pagador de imposto individual, né? Para quem vai pagar imposto, né? E você sabe que tem bastante cliente que se confunde, né? Eu recebo bastante cliente que se confunde com Tax ID e com o A-Number, né? Então, às vezes, a gente faz a documentação e o cliente, ao invés de mandar o Tax ID, manda lá o A-Number, né? Então, está explicado aí. É como se fosse o CPF e o CGC no Brasil, né? O CNPJ e o CPF, Então, é bem parecido. Agora, a gente falou, então, um cenário de sem status legal, a gente falou de estrangeiro, e que são financiamentos de termos de 30 anos, que a gente está falando. A gente podia fazer um pouco aquele que a gente conversou antes de começar o programa. Quais são os programas mais comuns para residentes? Né? Residentes com trabalho, com... Pessoal, vamos supor, recém-casados. Tem muito aqui no canal perguntas, recém-casados. Cara que acabou de pegar o documento dele, tá fresquinho, tá começando a vida nova na América, 100% legal. Quer pegar, Pedro? As melhores opções. Não, posso pegar. Então, falando do financiamento doméstico, né, a gente tem os dois tipos de produto aí, né, que são o financiamento convencional e o financiamento FHA, né? Então, no financiamento FHA é para você comprar a sua casa primária, enquanto no financiamento convencional o cliente consegue tanto comprar a casa primária como uma second home, que a gente chama, que é a casa de veraneio, ou uma investment property, né? O fato do cliente estar casado com uma americana e acabou de pegar a documentação não qualifica ele especificamente para estar dentro do financiamento doméstico, né? Ele precisa ter aí o tax return, ele precisa ter o crédito aí no Social Security dele, né? Dentre outros pontos para a gente conseguir qualificar. Mas nada impede da gente estar fazendo um financiamento em nome, né, da esposa, e o marido está entrando na escritura da casa. Tá? Entendi. Então, quando nós estamos... Começa, Júlio. Então, o financiamento doméstico, quando a gente fala financiamento doméstico, aí abre um leque muito grande, né? Nós temos, como o Pedro mencionou, nós podemos ir pelo modo tradicional, né, que é através da documentação padrão, né, que o banco exige, que são 2 anos de imposto de renda declarado nos Estados Unidos, se a pessoa é autônomo, né, ou se ela trabalha para uma empresa, ela apresenta os contra-cheques, né, e o W2 dela dos últimos 2 anos, basicamente. Só que
Nós temos também programas alternativos de financiamento. Vamos supor, eu tenho vários clientes que são empresários aqui, eles têm uma empresa de construção, tá? Uma empresa de pintura, que faz pintura. Só que a pessoa ele não declara todo aquele dinheiro que ele ganha no imposto de renda, né? Então, para esse tipo de situação, nós temos, e ele é residente aqui, né, já tem sua residência nos Estados Unidos, nós podemos fazer um financiamento com documentação alternativa, né? Porque no mundo de financiamento nós temos basicamente dois mundos, né? Que é o tradicional e o não tradicional, né? Então, quando ele não encaixa, por isso que quando a gente começou a live, quantos tipos de financiamento tem? São muitas opções, né? Então, quando eu começo a conversar com o cliente, abre um leque assim, né? Quais as opções? Tem isso, 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 isso. De acordo com nós vamos conversando, ele vai falar, olha, eu sou residente dos Estados Unidos, eu tenho empresa há 10 anos, só que eu não declaro muito dinheiro no meu imposto. O que você pode fazer para me ajudar? Eu já sei que eu tenho que levar ele para um financiamento com documentação alternativa. Um exemplo de documentação alternativa seria usar os últimos 12 meses de extrato bancário dele, né? E nós usaríamos os depósitos que foram feitos nos últimos 12 meses para poder qualificar ele para aquela compra que ele quer fazer, né? Então, como o Pedro falou, existem, né, os financiamentos tradicionais para residentes e tem os não tradicionais também que aplicam para residentes, né? Então, eles têm essas opções, né?